Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui, diariamente, à exceção dos sábados, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Nós estamos na segunda e última parte desta obra, que trata dos exemplos. Riquíssimo, não é? Riquíssimo. E estamos no capítulo 4. Kardec traz no capítulo 4, no quarto, o testemunho dos espíritos sofredores. Hoje veremos o caso do senhor François Riquier. François Riquier. E Kardec nos diz que François Riquier era homem muito comum, era um velho avarento e solteirão. Morto em... Aí ele coloca apenas a inicial do nome da cidade, que começa com C. Em 1857, olha, estamos em 1865, já faz lá um tempinho. Deixando uma fortuna bastante considerável aos colaterais, porque ele não tinha filhos, não tinha esposa, deixou para parentes mais próximos. Outrora foi o senhorio de uma senhora que depois o esquecera totalmente, e ignorando mesmo se ainda estava neste mundo. Em 1862, a filha dessa senhora, que estava sujeita a crises de catalepsia seguidas de um sono magnético espontâneo. Então, vejamos, essa senhora era uma inquilina de um dos imóveis desse senhor. Essa senhora inquilina, que ele não sabia o que tinha acontecido com ela, tinha uma filha. E essa filha sofria de catalepsia. Muito bem, e entrava num sono magnético espontâneo. E era também, por outro lado, muito boa médium escrevente, a filha dessa senhora que foi inquilina desse senhor François Riquier. Então ela, nesse momento, né, de sono magnético, ela viu o senhor Riquier, que disse que queria dirigir-se à sua mãe, a mãe dela, que foi a sua antiga inquilina. Alguns dias depois, uma vez que se manifestara espontaneamente e testemunhara o desejo de falar a essa senhora, teve-se com ele a seguinte conversa. Pergunta: que quereis de nós? Resposta: meu dinheiro, que me tomaram todo, os miseráveis, a fim de o repartirem. Venderam as minhas quintas, as minhas casas, tudo, para as repartirem entre eles. Mesmo que ele não quisesse, era uma herança, só que parece que ele não se deu conta ainda que tinha morrido, não é? Dilapidaram os meus bens, como se não fossem mais meus. Fazei-me que se faça justiça, porque eles não escutam. Interessante, não é? Ele tem essa consciência de que não é escutado, no entanto, acha-se ainda dono daqueles bens que não são mais seus. Eles não me escutam e não quero ver mais tais infames. Dizem que eu era usurário e guardam o meu dinheiro. Por que não me querem devolver se acham que foi mal adquirido? Pergunta: mas estás morto, meu homenzinho. Não tendes mais necessidade de dinheiro. Pedi a Deus para ter uma nova existência, pobre, para expiar a avareza que tivestes nesta vida. Resposta: não, eu não poderia mais viver pobre. É necessário o meu dinheiro para me fazer viver. Aliás, não tenho necessidade de ter outra vida, uma vez que vivo a vida presente. Realmente, né? Meio confuso, mas acha que ainda está por aqui.
Pergunta. A pergunta seguinte foi feita com o objetivo de conduzi-lo à realidade. Então, aqui passaram a tentar mostrar a ele que ele já tinha morrido. Sofreis? Pergunta. Resposta. Ó, sim, eu sofro torturas piores do que a doença mais cruel, porque é a minha alma que suporta essas torturas. Tenho sempre presente no pensamento a iniquidade de minha vida, que foi um motivo de escândalo para muitos. Sei bem que sou um miserável, indigno de piedade. Nossa, alto senso crítico, não é? Mas resistente em ver a verdade. Sei bem que sou um miserável, indigno de piedade. Mas sofro tanto que é necessário ajudar-me a sair desse estado miserável. Pergunta. Que não é bem uma pergunta, né? Oraremos por vós. Resposta. Obrigada. Obrigado. Orai para que eu esqueça as minhas riquezas terrestres, pois sem isso jamais poderei me arrepender. Adeus e obrigada. Ou seja, ele sabia que estava apegado, sabia que estava desencarnado, mas estava e assumia que estava apegado aos seus bens terrenos. Como é que ele vai reencarnar sem aquela fortuna? Ele queria ainda ser dono da sua fortuna, que nunca foi dele. Nós nunca tivemos nada realmente aqui que seja nosso. É de Deus que nos empresta, que nos coloca como mordomos dos seus bens, até desencarnarmos. Aí, ou se ele achar por bem, porque Deus põe e Deus dispõe, pode nos fazer chegar às nossas mãos que sejam grandes recursos amoedados, como pode nos tirá-los do dia para a noite, não é? Deus põe, Deus dispõe, diz o ditado. Então, quando ele diz adeus e obrigado, François Riquier, Rua de la Charité, número 14. Ele colocou o endereço, o espírito assinou e colocou o endereço onde residia quando encarnado. François Riquier, Rua de la Charité, ou seja, Rua da Caridade, número 14. Aliás, uma ironia morar na Rua da Caridade, alguém tão apegado aos bens terrenos que não fez nada de bom com eles, a não ser guardá-los, e depois ficou muito chateado quando vieram os outros a ficar e repartir o dinheiro que ele jamais utilizou para o bem, não é? É mesmo de se lamentar, mas livre arbítrio, exatamente. E aqui nós temos uma conclusão, Kardec coloca. É bastante curioso ver este espírito dar seu endereço, que dissemos agora, como se estivesse ainda vivo. A senhora que o ignorava apressou-se, a senhora, porque ele queria mesmo, era de alguma sorte, falar com a senhora, não é? Então, a senhora que ignorava o endereço do proprietário do imóvel que ela alugou, apressou-se em ir verificar se era realmente esse o endereço em que ele morara. E ficou muito surpresa em ver que a casa indicada fora bem a última que ele habitara. Assim, depois de 5 anos, ele se achava ainda na ansiedade, terrível para um avaro, de ver seus bens divididos entre seus herdeiros. A evocação, sem dúvida, provocada por um bom espírito, teve por efeito fazê-lo compreender a sua posição e dispô-lo ao arrependimento. Se isso efetivamente aconteceu depois, não, como já faz mais de 150 anos, não é?
Deixa eu ver, 1865, sim, já faz mais de 150 anos. Acho que está fazendo agora, não é? 65, mais ou menos isso. Ou já fez alguns anos. Bom, mas já fez mais de 150. Obviamente, agora ele já está bem, já reencarnou, provavelmente agora pobre, embora ele não quisesse. E assim nós vamos, não é, passando de uma experiência mais com excesso não digo, mas com mais recursos, e aí se não usamos bem, uma encarnação com menos recursos. E assim vamos, menos. Mais saúde, usamos bem, menos saúde. Mais família, não usamos bem, menos família. Mais bens materiais, não usamos bem, menos bens materiais. E assim vamos poder exercitar, porque vamos levar, embora não lembremos objetivamente, vamos lembrar essas recordações que passam pelo nosso emocional. E isto Deus assim tentando nos fazer refletir para o melhor uso do livre-arbítrio. Olha, não repita, você tinha muito, não usou bem, aí vem pobre. Olha, está vendo como é que faz falta uma pessoa caridosa na vida das pessoas que carecem de tantas coisas? Aí volta a ter dinheiro na outra. Para quê? Para que não repita aquela lá do passado. Agora, já sabendo como sofre uma pessoa carente de tantas coisas, quando vê alguém que não tem, se apieda e diz: preciso ajudar de alguma forma essas pessoas. E assim nós vamos. Pode levar muitas encarnações? Pode. E também não é assim, do 8 para o 80. Nós vamos construindo a nossa mudança, não é? Isso é alguma coisa que leva realmente bastante tempo. E este foi o caso aqui do senhor François Riquier, um homem rico, sovina, que não gastava, que não fez bom uso da fortuna que ele tinha, e depois teve que enfrentar a morte, onde tudo que ele achou que era dele. É bem a parábola dos talentos, Jesus fala. Aquele que enterrou o seu talento, dá para o que melhor utilizou os talentos que recebeu. E aquele, então, que achou que tinha um talento, vai perder mesmo aquilo que achava que era seu. Não era. Então, mesmo o que achamos que temos, se não usamos bem, na próxima, não temos. E ele ficou bem aborrecido, não é? De imaginar que poderia vir pobre. Mas como é que nós vamos aprender se não vivermos o outro lado da moeda? Não é mesmo? Amanhã vamos começar a história de um espírito, e esse espírito traz tantas lições, não é? Que é bastante extenso, e vamos então fechar o capítulo, mas vamos levar assim bem uns 3 dias, pelo menos 3 a 4 dias, conhecendo o caso do espírito Claire. Isto amanhã. Então, estamos caminhando aqui para o final deste capítulo 4, onde temos visto os espíritos sofredores. Até amanhã, com mais um Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Muita paz a todos.